estarmos aqui, né, na casa de Deus, irmãos que estão aqui hoje. É muito bom começarmos já a retornar, né? Amém? Os irmãos que estão em casa aí. Vamos adorar o Senhor. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Abra a sua Bíblia em Mateus 24. Aí eu queria pedir para os irmãos, tantos que estão aqui como os que estão em casa, para permanecer com a Bíblia aberta, que a gente vai ler alguns versículos aqui, ter algum direcionamento. Amém? Mateus 24 é um episódio profético, né? Jesus está profetizando algumas coisas. É um capítulo mal interpretado muitas vezes, né, Jéssica? Muitas vezes mal interpretado. E é um assunto que às vezes as pessoas fogem muito. Eu acredito por falta de entendimento, que é a volta de Cristo. Mas é um assunto que nós temos que falar sempre. Porque quando a gente fala sobre a volta de Cristo, a gente não está falando de causar pânico nas pessoas, a gente não está falando das pessoas ficarem com medo de coisas lá do livro de Apocalipse, do monstro, da besta. Não é sobre isso que nós estamos falando. Quando nós estamos falando da volta de Cristo, nós estamos falando da concretização da palavra dele. Nós estamos falando do dia que nós vamos nos encontrar com ele. Um dia que, como diz a palavra, nós seremos como ele é. Então tem que ser um dia muito esperado e celebrado pela igreja. Não um dia temido pela igreja. Esses dias nós iniciamos um estudo bíblico aí com os jovens, referente a Daniel e Apocalipse. E esse capítulo é um capítulo muito importante dentro desse estudo. E é muito importante falarmos e pensarmos sobre isso. Então nós vamos pensar um pouco sobre alguns versículos e chegar em um ponto muito específico, que é o que eu queria falar nessa manhã. Vai ser bem rápido, mas é por isso que eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura. Amém? Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximavam-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, senão serão todas derrubadas. Então só uma pausa aí, nós vamos estar continuando. Então eu queria que você imaginasse esse momento. Os discípulos estão caminhando e mostrando para Jesus as estruturas. Vamos imaginar lá na esplanada dos ministérios. A gente está andando lá e a gente olha que estruturas bonitas, olha que coisa legal que foi construída aqui. E Jesus interrompe e fala bem assim, vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso aqui vai ser derrubado. Tudo isso vai ser destruído. E na continuidade aqui do versículo, no versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram, diz-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então observe que os discípulos eles vão fazer perguntas diferentes, eles vão perguntar coisas diferentes para Jesus. Jesus, me fala aí quando vai acontecer essas coisas, mas também me fala sobre o fim dos tempos, me fala sobre o final das coisas, a concretização da tua palavra. E Jesus começa o seu sermão profético, versículo 4. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Então nesse versículo eu queria que os irmãos pensassem uma coisa, aquilo que eu falei no começo, não é um assunto para se ter medo, não é um assunto para a igreja evitar, para não amedrontar as pessoas, não é um assunto também para os líderes usarem como forma de pressionar os irmãos, também não é para isso, é um assunto que devemos saber que sempre vai acontecer, sempre haverão guerras, sempre haverá fome, sempre haverá dor, sempre haverá momentos como esse que estamos passando hoje, sempre acontecerá, sempre, essas coisas sempre acontecerão, não tenham medo. O Senhor nos chama neste momento de pandemia para isso, a igreja não pode ter medo. Nós vemos acontecer o tempo inteiro, né? Em outra profecia, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, nós vemos isso acontecer hoje, quando assistimos os noticiários, quando vemos as coisas, sobre perseguição. Graças a Deus, nós aqui no Brasil não entendemos muito sobre perseguição. Graças a Deus, a igreja aqui tem a liberdade de pregar o evangelho. Mas os irmãos perseguidos, eles têm, dado literalmente a vida, literalmente o sangue, para que a palavra de Deus seja pregada lá fora. Então nós não podemos nem questionar um pouco sobre esse assunto, porque é o que eu estou falando, nós não temos conhecimento. E eu vi até alguns irmãos aí no início da pandemia, levantar um discurso sobre isso.
a igreja está sendo perseguida e não sei o quê. Meu irmão, nós não entendemos sobre perseguição. Não julgue isso como perseguição. Essas coisas devem acontecer, Jesus falou. A pandemia está acontecendo. Essas coisas devem acontecer. Não tenham medo. Mas pode ser que um dia, lá na frente, lá no fim dos tempos mesmo, pode ser que nós venhamos viver uma perseguição. E nós precisamos entender muito sobre o assunto. Precisamos pesquisar muito sobre o assunto. Mas ainda não, meu irmão. Então cuidado aí com os irmãos que ficam falando que a igreja está sendo perseguida. Não estamos sendo perseguidos. Perseguição é algo muito sério. Perseguição é morte. Você vai ler ali o livro de Atos, você vai ver a igreja sendo perseguida. Você vai estudar aí os irmãos que estão pregando o evangelho lá fora em países que realmente não pode. Você vai entender o que é ser perseguido, o que é morrer por amor ao evangelho. Não é muito sobre o que estamos passando aqui neste momento. Mas o que eu quero focar aqui é que ele fala bem assim, versículo 10: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E aqui nós vamos parar a leitura no capítulo 24. Então olha só o que o capítulo fala aqui. Que devido ao aumento da maldade, ou em outras versões vai estar iniquidade, devido ao aumento disso, o amor das pessoas se esfriará. Nós percebemos o tanto que o nosso amor se esfriou quando nós vemos noticiários e não nos movemos mais. Nós vemos famílias sendo destruídas, tragédias enormes dentro de casas. Nós aqui mesmo para o teatro, nós fazemos uma peça sobre família que relata uma tragédia de uma família. E toda vez que a gente vai apresentar aquela peça, eu vou motivando o pessoal a assistir os noticiários, a procurar notícias sobre o assunto para entender que isso é real. Famílias estão sendo destruídas todos os dias. Todos os dias. Você pode imaginar nesse momento de pandemia, por exemplo, pessoas que estão em casa, que sofriam alguma forma de abuso em casa e agora elas estão trancadas dentro de casa. Então elas não têm mais para onde fugir. Famílias estão sendo destruídas o tempo inteiro. E isso se torna tão comum, a maldade tem se aumentado tanto, que o amor de muitos tem se esfriado. Diante da pandemia que estamos vivendo hoje, o Brasil, infelizmente, virou uma luta política, puxou para outro lado, virou outra coisa, e infelizmente, eu falo isso, infelizmente, a igreja tem deixado de lado o amor pelas famílias que estão perdendo muitas pessoas por causa dessa pandemia. Você pode imaginar um ente muito querido seu, morrendo por causa de uma doença, o tanto que a sua família vai ser dissolada com isso, e infelizmente, muitas igrejas têm levantado um discurso político, em vez de olhar para a situação do nosso país, em vez de ter amor pelo próximo. Fugido, com medo. Nós lemos aqui no começo, dessas coisas não, a gente não pode ter medo, elas têm que acontecer. É o início das dores. É tudo profetizado por Jesus. E nós, meu irmão, nós temos esfriado o nosso amor por Deus, através da maldade, através do nosso pecado, através da iniquidade. O nosso amor por Deus se esfria. Nós oramos menos, nós lemos menos a Bíblia, nós nos consagramos menos, porque minha vida está tão difícil, eu estou tão cansado, é tanta coisa para fazer, eu não me relaciono tanto com Deus como eu me relacionava antes. Nós estamos esfriando. Aos poucos nós estamos perdendo o que deveria ser mais importante. A igreja deveria estar o dia inteiro clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja do Senhor devia estar ansiosa pela volta do Senhor. Mas nós esfriamos, nós esquecemos. Se pudermos usar de forma figurativa aqui agora o livro de Cantares mesmo, você imagina o noivo bater na porta e você está ali: eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que me arrumar, eu tenho que fazer isso. E quando você chegar, o noivo já foi, ficou só o cheiro dele. É algo muito profundo para a gente pensar. Será que nós estamos aguardando a volta de Cristo com fervor? Será que nós, diante desse momento atual, diante de uma pandemia, será que nós temos multiplicado o nosso amor ou nós temos esfriado o nosso amor? Será que nós temos nos conformado com este mundo, mas temos renovado a nossa mente? Será que nós estamos olhando para os lugares certos nesse momento? Ou será que nós estamos perdidos pelos falsos profetas, os falsos ensinamentos
que nós acabamos de ler, que enganarão muitos. E se você continuar a leitura aí, é importantíssimo, você pode ler isso em casa. Que enganarão até os eleitos. Muitos serão enganados. Então, meu irmão, nessa manhã, eu queria te convidar a abrir os seus olhos espirituais, para que você veja o que Deus quer de nós, o que Deus quer da igreja hoje. Ainda nessa reflexão, eu queria que você fosse lá no livro de Lucas, no capítulo 24, Lucas 24. Aí você pode pensar aí agora, meu amor se esfriou, e agora o que eu faço? Meu coração não está queimando mais por Deus, o que eu faço? Eu não estou mais sentindo a dor do próximo, eu não estou mais quando eu vejo os noticiários, eu não sinto mais, a maldade se aumentou tanto, que eu nem sinto mais. O que eu faço? Nós vamos observar outro momento interessante dos discípulos com Jesus. No capítulo 24, no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com os rostos tristes, entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Só uma pausa aí. Você consegue imaginar essa situação? Os discípulos estão tristes com a morte de Jesus, estão meio sem caminho, não sabem mais o que fazer, porque eles ainda não entendiam que era necessário que essas coisas acontecessem. Eles ainda não entendiam. Estavam ali no 3º dia, Jesus já tinha ressuscitado, a gente sabe o fim da história. Jesus já tinha ressuscitado e Jesus apareceu para eles, mas eles não o reconheceram. E Jesus foi andando com eles e conversando. Mas o que vocês estavam conversando? Ah, você não está sabendo? Foi isso e isso que aconteceu. Aí agora nós vamos ver a partir do versículo 25, desculpa. E Jesus, no caso, disse: como vocês costumam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então ele pergunta lá para eles: como que vocês demoram tanto para entender as coisas? Os profetas não já falaram sobre isso? Vocês não ouviram várias profecias sobre isso a vida inteira de vocês? Como é que vocês não estão entendendo ainda? E eu trago isso para nós hoje. Por que nós não estamos entendendo ainda? O tanto que Deus precisa fazer nesses dias. O tanto que Deus precisa usar a sua boca para pregar o evangelho esses dias. O tanto que o amor de Deus tem que ser revelado através da igreja nesses dias. O tanto que a igreja precisa abraçar as pessoas nesses dias. No sentido figurado que a gente não pode abraçar, né? O tanto que a igreja hoje precisa se aproximar das pessoas, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja como for. O tanto que a igreja precisa fazer alguma coisa, porque a glória de Deus precisa ser revelada. E o capítulo continua. E começando por Moisés e todos os profetas, ele começou a explicar tudo que ao respeito dele nas escrituras. Então ele começou a explicar para eles todas as profecias que falavam sobre ele.
Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante deles. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, quando Jesus partiu o pão, foi a hora que eles falaram: é Jesus, eu lembro disso, eu lembro da forma que ele partiu o pão, eu lembro da forma que ele disse, é ele, eu tenho certeza que é ele. Jesus sumiu. E no versículo 32, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e estavam nos expondo as Escrituras? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava? Não estava queimando o nosso coração enquanto nós ouvimos ele citar as Escrituras? Não estava queimando o nosso coração quando nós ouvirmos a voz de Jesus? Por que não reconhecemos ele? E eu queria te perguntar isso essa manhã. Não está queimando o seu coração quando você lê a palavra? Não está queimando o seu coração quando você vai orar? Quando você olha para a situação do nosso país, do mundo? Não está queimando o seu coração? Por que não estamos vendo Jesus nessas situações? Por que nós não estamos conseguindo ver o Jesus ressurreto na nossa frente? Por que não estamos conseguindo entender ainda tudo que ele falou sobre esses tempos? Por que nós estamos tão com medo, tão afastados dele, afastados da intimidade com ele? Por que nós não estamos reconhecendo os movimentos dele, como os discípulos reconheceram o ato de partir o pão? Porque nós não estamos reconhecendo as ações de Deus nesses dias, porque nós estamos olhando para outros lugares, nós estamos olhando com nossos olhos carnais. Nós, igreja, precisamos abrir os nossos olhos espirituais o mais rápido possível. É o mais rápido possível, meu irmão, porque ele vem em breve. Ele vem em breve nos buscar. Igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar com ousadia nesses dias. Nós precisamos pregar o evangelho com ousadia. Na semana passada eu perdi um amigo, o Caleb. Foi baterista aqui da igreja. Tocou muito no meu ministério, participou de algumas peças de Páscoa que a gente transmitiu agora, por exemplo, na Páscoa. Ele estava com a gente. Foi um acidente, foi do nada, ninguém esperava. Eu e vários amigos meus ficamos refletindo tanto sobre isso. O tanto que nós precisamos falar do amor de Jesus o tempo inteiro. O tanto que nós precisamos estar próximos das pessoas o tempo inteiro, dos nossos amigos que por algum motivo se afastaram da igreja. E eu recebi várias mensagens de amigos meus, liderados meus, depois do que aconteceu. Reginaldo, eu preciso me consertar com fulano. Eu preciso resolver um problema que eu tive com fulano. Não dá mais para ficar assim. Não dá mais para ficar sentindo mágoa do outro. Não dá. Não dá para saber quanto tempo a gente tem aqui. Sabe? Reginaldo, eu preciso fazer alguma coisa, me ajuda. Reginaldo, eu preciso falar de Jesus para os meus amigos que estão envolvidos em drogas. Me ajuda a fazer isso. Reginaldo, eu preciso falar mais de Jesus para as pessoas que estão próximas de mim. Me ajuda a fazer isso. Então todo mundo começou a pensar muito nisso. Porque nós vemos o quê? Que nós somos tão frágeis, tão pequenos. É assim, ó. Acabou. Nós precisamos, como igreja, abrir os nossos olhos espirituais neste momento para entender que Jesus está vindo, está breve a volta dele. Nós temos muito a fazer por causa disso. Nós temos muitas coisas a fazer pela volta de Jesus. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que amar o próximo, nós temos que ser igreja, porque ele vai vir buscar uma igreja, uma noiva sem ruga, sem mácula. Ele não vai vir buscar qualquer um. Ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja que tem buscado a ele, uma igreja que tem aguardado o noivo todos os dias. E para encerrar esse momento, meu irmão, eu queria que você abrisse lá em Apocalipse, no capítulo 21.
e serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você entende? Esse é o nosso Deus. Isso é o Apocalipse. Isso é a volta de Cristo. O dia que nós veremos o nosso Deus. O dia que nós seremos como Ele é. O dia que nós vamos nos aproximar dEle, nos reaproximar dEle. E eu queria, para terminar, que os irmãos fossem lá no capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora no versículo 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E no versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz da descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E no versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. É assim que se encerra a palavra de Deus para nós. Venho em breve. Jesus está à porta. Jesus está nos chamando. Não por causa do que está acontecendo, porque essas coisas têm que acontecer, mas porque Jesus é o que mais aguarda esse dia. O dia que Ele vai nos servir. O dia que o tabernáculo estará com os homens. O dia que a presença de Deus estará para sempre com todos. Se você continuar lendo ali no capítulo, não precisará mais de sol, porque Ele é a luz. Ele vai ser tudo para nós. O dia da grande ceia com Ele, o dia que sentaremos com Ele, são essas as expectativas da igreja. Nós como igreja temos que ter essas expectativas. O dia que veremos o nosso mestre. Meu irmão, se você levantar os seus olhos para isso, eu te garanto, você vai se aproximar dele. E ele se aproximará de nós. É assim que a palavra diz. Ele vai purificar as nossas mãos. Ele nos chama para isso, para nos lavarmos. Nós estaremos experimentando esse processo de santificação dia após dia. Nós vamos nos aproximar de Jesus. E é isso que a igreja tem que fazer esses dias. E eu te falo, meu irmão, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, se aproximem de Jesus. Busquem Jesus. Orem, jejuem, leiam a palavra. Façam isso continuamente. Aumente isso todos os dias. Isso nunca vai ser o suficiente. Nunca você orou demais. Nunca você buscou demais. Mas ali, como está no capítulo 24 de Mateus, ele fala que será como nos dias de Noé. O povo se casava, se dava em casamento, ou seja, as pessoas estavam vivendo sua vida normalmente. Então Jesus fala para nós: vivam sua vida normalmente, mas sabendo que em breve eu chego. Sempre olhando para o alto, sempre entendendo as coisas do alto. Não está dizendo para de viver, não constitui família, não é isso que Jesus está falando, não. Viva a sua vida, mas observe sempre que o nosso socorro vem do Senhor. Breve virá. Nós temos que clamar isso todos os dias, Maranata. Nós temos que todos os dias falar para o nosso próximo: Jesus está próximo. Você quer se aproximar dele? Vamos se aproximar dele juntos. Vamos orar juntos. Vamos ler a palavra juntos. Incentive uns aos outros. Levante o seu irmão, ajude o seu irmão. Amém? Que o Senhor seja glorificado. Amém.